Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou o líder do time de onboarding aqui na Jetmob e hoje estarei acompanhando vocês nesse treinamento. Quando a gente fala de pré-atendimento dentro do sistema Jetmob, a roleta de lead é uma ferramenta essencial para fazer essas configurações. Aqui no módulo na esquerda, a gente já consegue fazer o acesso dessa ferramenta para iniciar algumas parametrizações e também para entender o funcionamento desse módulo. Roleta de leads serve para que eu consiga configurar o formato de distribuição ou até mesmo redistribuição que os leads vão passar no momento em que eles chegam dentro do sistema. Para isso, a gente tem duas possibilidades: trabalhar com roleta geral, padrão do sistema, ou personalizar uma roleta, trazer uma roleta específica de atendimento. Então, aqui na aba de roleta de leads, a gente consegue visualizar todas as roletas que estão funcionando ou ativas, para a finalidade de venda, para a finalidade de locação e também para a finalidade de temporada, caso eu trabalhe com essas três finalidades. Na parte superior, a gente tem as configurações da roleta, roletagens e também nova roleta. Acessando essa aba de configurações, a gente tem algumas personalizações que a gente consegue fazer. Referente ao atendimento do lead. Priorizar o responsável oriundo da API serve para quando a gente está fazendo algumas conexões com outras plataformas, e essas plataformas podem enviar quem é o responsável por aquele lead, então aqui a gente poderia sim priorizar esse responsável que vem em formato. Para conexões normais, como portais imobiliários, campanhas de Facebook ou até mesmo site, a gente não aplica diretamente essa opção, então caso não faça sentido para você, pode ignorar essa parte. Referente à venda, locação e temporada, a gente consegue configurar se o gerente daquela equipe vai participar ativamente dos atendimentos ou não. Então aqui eu consigo habilitar o gerente de cada equipe para a distribuição caso seja necessário. Basta clicar na opção Sim. Um pouco mais abaixo a gente tem a configuração da roleta global dentro do sistema. Para que vocês entendam, a gente tem a roleta específica, que é criada por vocês e personalizada por vocês. A gente tem a roleta geral, de vendas, locação e temporada, que são roletas pré-configuradas pelo sistema e que não tem tanto poder de personalização. E por último, a gente tem a roleta global, que é definida a partir do momento em que nenhuma das roletas criadas atendem aquele lead. Quem virá receber aquele atendimento? Quem está configurado na roleta global. Então aqui eu consigo distribuir para uma única pessoa, para que essa pessoa depois faça a redistribuição manual de leads que não se encaixaram em nenhuma roleta de atendimento. Então é importante que a gente sempre tenha roletas específicas, roletas gerais, e em últimos casos a gente vai ter um responsável específico para receber leads que não se encaixam nas roletas criadas. Concluí as alterações que eu precisava fazer nessa parte de configurações, eu clico em salvar e a partir daqui eu já começo a olhar para a criação de roletas específicas. Clicando no botão de nova roleta, a gente tem a possibilidade de trazer um nome para aquela roleta, por exemplo, vendas dia de semana. Trago a finalidade dessa roleta e também o status, se ela está ativa ou inativa. Quando eu passo para a próxima etapa, a gente já vem para algumas configurações bem importantes sobre distribuição. A primeira opção é priorizar o responsável por aquele imóvel. Então, a partir do momento em que o cliente ele encontra um anúncio de vocês em algum portal e ele demonstra interesse, vai chegar a informação do lead com o imóvel de referência. Esse imóvel provavelmente tem um responsável, tem um captador, principalmente quando a gente fala de imóveis de terceiros. Então aqui vocês podem priorizar que o primeiro selecionado seja esse captador. A partir do momento em que eu preciso dessa opção ativa, eu marco a opção sim. Caso não seja ideal para o meu negócio, eu marco a opção não. A partir desse primeiro recebimento, haverá um tempo de redistribuição caso o lead não seja atendido? Se sim, eu marco a opção correta e informo para o sistema o tempo que eu desejo trabalhar entre cada redistribuição. Então aqui eu poderia marcar 30 minutos, mas eu também posso configurar em formato de horas. Funcionamento do sistema: o lead ele vai ser distribuído para o primeiro responsável. Se o responsável não atender em 30 minutos, ele passa para a próxima pessoa daquela equipe ou daquela fila. Distribuir nos dias. Aqui a gente consegue fazer a diferenciação de atendimento entre dias específicos. Por exemplo, tem uma roleta em horário comercial, segunda a sexta. Posso trazer essa roleta configurada de acordo com o que eu preciso, de segunda a sexta, e até mesmo informar o horário de funcionamento dela. A única obrigatoriedade disso é que fora deste horário eu vou ter que criar uma roleta específica também para atender os leads que chegam depois do meu horário de expediente. Fiz as configurações que eu preciso relacionadas a dias e horários, eu passo para a próxima etapa, onde a gente começa a falar sobre equipes e ou também usuários. Dentro dessa roleta, qual equipe será premiada para atender os clientes que chegam? Aqui a gente consegue fazer essa definição.
seja por equipe ou até mesmo por usuários. Então, eu tenho 2 usuários que vão trabalhar com vendas, eu posso criar uma equipe com os 2, ou eu posso simplesmente marcar os 2 aqui como usuários de forma individual, tá? Posso vincular mais de uma equipe e também posso vincular quantos usuários eu precisar para que essa roleta ela fique da forma que eu desejo. Quando a gente passa para a próxima etapa, aqui a gente vem configurar a parte de origem dentro do sistema, que está relacionada à origem do lead, de onde aquele lead veio. Então aqui a gente consegue configurar uma equipe específica para trabalhar com uma origem específica. Então se eu tenho uma equipe de vendas que vai trabalhar principalmente ou somente com leads vindos do Facebook, eu consigo segmentar isso por origem. Então, a partir do momento em que eu recebo o lead no meu site, ele não será distribuído entre a equipe de vendas, porque a equipe de vendas irá trabalhar exclusivamente com o Facebook. Ele vai passar para outra equipe, dependendo da outra roleta específica que eu estiver utilizando dentro do sistema. Informação importante, pessoal. Se eu deixo essa informação de origem em branco, o sistema entende que essa equipe vai atender todos os leads independente de onde eles vieram. Então não é necessário especificar e marcar cada origem que esse pessoal vai atender, só deixar em branco que a gente entende aqui que é uma forma mais geral de atendimento. Clicando em próximo, a gente vem para uma das últimas partes dentro dessa configuração, que é referente aos dados do imóvel. Eu posso também definir quais clientes a minha equipe vai atender com base nos imóveis de interesse desses contatos que chegam dentro do sistema. Aqui a gente tem a possibilidade de separar por tipo de imóvel. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe que trabalha apenas com apartamentos, outros que trabalham apenas com casa. Posso definir por condição. Então, eu tenho uma equipe de imóveis prontos, eu tenho uma equipe de imóveis de terceiros e até mesmo por etiquetas e condomínios, ou seja, eu consigo identificar, a partir do momento em que o lead chega, que está vinculado a uma unidade do empreendimento X, vai ser distribuído para uma equipe específica que está especializada no atendimento daquele condomínio. Então a roleta de leads ela vem de fato para personalizar e trazer mais liberdade para que vocês possam trabalhar esse pré-atendimento da forma que vocês precisam. Concluir todas as informações que eu tenho dentro dessa aba de roletas, incluir as informações que eu precisava, eu clico em salvar e a partir daqui a minha roleta de temporada, que foi o que eu criei, ela já está disponível para que a gente comece a operar. Todo lead dessa finalidade que se encaixar nessa roleta, ele vai ser distribuído entre aquele pessoal e caso chegue um lead que não se encaixe, ele passa para a próxima roleta em questão de prioridade. Ou seja, lead chegou na primeira roleta, ele não se encaixou, vai passar para a próxima. Caso ele não se encaixe em nenhuma, ele passa para a geral. Se ele não se encaixar na geral, ele passa para a roleta global. Então a gente tem uma ordem de prioridade. A ideia é que vocês deixem as roletas mais específicas no topo de prioridade e as mais profundas seriam aquelas mais genéricas de atendimento. Sobre esse assunto, por hoje era isso. Porém, a gente tem outros conteúdos que podem ser interessantes para você e, além disso, claro, a gente tem a nossa equipe de atendimento pronta dentro do chat do sistema para atender e também lhe enviar esses conteúdos. Agradeço muito a atenção de todos, conte conosco e bons negócios!